noite, Toninho, paz, tudo bem? Ari, boa noite. Tô colocando aqui o tema, gente. Mael, forte, boa noite, gente. Bom, Deus abençoe aí a vida de vocês. Eu tô tentando colocar o tema aqui. Pois é, Mael, quanto tempo? Acho que não vai dar certo, não. Kelly, Josenilda. Gente, a paz. Muito bem-vindos. O áudio tá legal aí, gente. Eu esqueci meu fone. Agora que eu me lembrei do fone. Dá um toque se o áudio tá legal. A Su, marido tá aqui do outro lado. Boa noite, gente. A Duda. Boa noite, Duda. Que Deus abençoe cada um. Gente, vai enviando aí a live, compartilhando. Tá, obrigada, Mael. Vai compartilhando aí com quem vocês acharem que é importante estarem aqui. Já a gente começa, efetivamente. Enquanto isso, vai dando tempo de o pessoal entrar aí, vocês irem compartilhando e a gente ouvindo um louvor. Também tá sempre aqui com a gente. Gente, boa noite, a paz. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família. Gente, eu amo esse louvor, vocês não têm noção. Genice, Deus abençoe você aqui. Seja bem-vinda, todos muito bem-vindos. Vamos declarando sobre a nossa família que a bênção do Senhor está sobre ela. O amor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença seja leite e te segue. Já enjoou, Mael? Eu ainda não. E olha que eu escuto ela direto, hein? Esse louvor é top. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Muito bem-vindos todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus abençoe a família de vocês. Na verdade, esse louvor é uma declaração de bênçãos, uma profecia de bênçãos sobre o nosso lar, né? Linhares, seja bem-vinda, que Deus abençoe. A gente já começa, tá, gente? Assim que o louvor terminar aqui,
A gente já começa. Jéssica, boa noite. Seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, os teus filhos, tua presença seja em ti e te cerque, onde fores, ao entrares, ao saíres, ele é forte, ele é forte, pelo dia, pela noite. Dé, boa noite, Dé. Seja bem-vinda. Ao sorrires, ele é forte, ele é forte, ele é forte. Que o favor de Deus esteja sobre vocês nessa noite. Gente, esse louvor mexe muito comigo, porque já eu falo pra vocês, deixa ele terminar, eu não aguento. Todas as vezes que eu ouço ele, eu me emociono. Na verdade, a primeira vez que eu ouvi esse louvor, ele foi quando a Ari me mandou ele. Foi bem, eu acho que foi bem quando ele foi lançado, assim que ele foi lançado. Eu nem conhecia outras versões, nada. E, gente, foi quando ela me enviou esse louvor, eu tava num dia meio tribuloso. E assim, foi o próprio Deus que usou ela pra me enviar esse louvor. E Deus falou muito comigo. Então, todas as vezes que eu ouço esse louvor, a bênção, eu me emociono e sinto muito a presença de Deus através dele. É maravilhoso. E hoje a gente vai falar sobre famílias, né? Então, como nada melhor do que a gente começar já profetizando sobre a nossa família, sobre a nossa casa, a bênção de Jesus. Ritinha, gente, sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês, enfim, que Deus abençoe todos vocês, sejam muito bem-vindos, que essa live seja mais um momento de edificação. Vamos fazer uma oração breve aqui, tá bom? Senhor, graças te damos, Pai, por esse momento, por mais essa noite, Senhor, estarmos aqui reunidos através da internet, Pai, para aprendermos de Ti, aprendermos da Tua Palavra e aprendermos, Senhor, como sermos melhores, como termos o nosso comportamento melhor a cada dia. Senhor, não existe ninguém perfeito, eu não sou perfeita, quem está do outro lado não é perfeito. Mas nós sabemos que a cada dia nós podemos nos aperfeiçoar através do Teu Espírito. Que todos os dias nós podemos decidir, Senhor, fazer dar certo. Senhor, nos perdoa por muitas das vezes nós falharmos, muitas das vezes nós irmos contrário, Senhor, à Tua vontade, irmos contrário à Tua palavra. Senhor, nos perdoa por muitas das vezes ferirmos a nossa família, ferirmos, Senhor, aqueles que o Senhor nos colocou em nossas mãos para nós amarmos e cuidarmos. Senhor, nos instrui, nos direciona, nos dá sabedoria, Senhor. Porque a família, Senhor, é um projeto Seu, a família foi o Senhor quem fez e nós estamos aqui para cuidar da nossa família. Pai, nos ensina, nos ajuda, nos dá força. Pai, que todos os dias, Senhor, possamos fazer algo novo. Que todos os dias, Senhor, possamos melhorar, nem que seja um pouquinho, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, a todos que estão do outro lado. Amém. Gente, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Não tem como eu citar o nome de todo mundo que vai entrando, né? Principalmente agora quando a gente começar o assunto. Mas que Deus abençoe a vida de todos vocês e que o principal esteja aqui conosco, que é o Espírito Santo, porque é Ele quem nos convence, é Ele quem nos
nos ajuda, quem nos fortalece, quem nos dá sabedoria. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos lá, gente? Eu não posso passar muito do horário hoje porque eu tô exausta hoje, não sei se dá pra ver, apesar que eu tô com um filtro que eu tô achando maravilhoso, tá escondendo bastante as minhas olheiras aqui. Mas o meu filhote tá super cansado hoje também, então eu preciso ajudar lá ele dormir mais cedo, tá bom? Então vamos lá, gente. Pra gente começar, eu quero ler aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 6 e 7. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Que diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Aí só para complementar, eu quero ler lá em Salmos 127, nos versos 3 e 4. Salmos 127, versos 3 e 4. Que diz assim: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas da mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Amém? Na verdade, a primeira palavra que eu li aqui, em Deuteronômio, eu até compartilhei com vocês lá no feed mais cedo. A verdade é que é uma instrução, né, de Moisés, do líder Moisés, que guiou o povo de Israel pelo deserto, para que os líderes da casa, né, fossem os sacerdotes de suas famílias, ou seja, a instrução, e era até mesmo uma ordenança, né, que o homem, a mulher também, em conjunto com o pai, com o homem, mas a responsabilidade principal disso era do homem em ensinar os seus filhos as instruções do Senhor, a ensinar a palavra, né? E em todo momento eles deviam ter ali um momento entre família para sentar e conversar, para o homem instruir a sua casa, e deveriam também instruir através das atitudes, ou seja, não valia apenas palavras, né? Não eram suficientes as palavras, mas era necessário também as atitudes. Por isso que ele fala que e tu inculcarás é o mesmo que é como fazer, gravar, sabe? Fixar, é mais ou menos isso. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, em todo momento precisava que os líderes, né, instruíssem seus filhos, instruíssem a sua casa na palavra do Senhor. E o outro que eu li aqui foi em Salmo 127, isso, Salmo 127, que diz que os filhos são herança do Senhor e são como flechas, ou seja, o Senhor dá os filhos como uma herança, como um presente para nós cuidarmos, nós educarmos, e esses filhos, eles são como flechas. Por quê? Nós educamos, nós construímos essa criança, né, essa pessoa, esse ser humaninho, nós construímos um caráter, nós construímos uma personalidade nela, e essa criança, quando ela crescer, ela vai viver a vida dela, ela vai ser lançada, né, como uma flecha mesmo. Os filhos são lançados para o mundo, lançados para viverem a vida deles. Por isso que eles são comparados a uma flecha
pela Bíblia, porque os pais lançam os seus filhos para o mundo. E quando você lança, fazendo agora linkando, né, a flecha mesmo, o lançamento do arco e flecha, quando você lança uma flecha, se você não tiver habilidade, se você não tiver técnicas para aquilo, se você não souber como você manusear o arco, colocar a flecha ali no arco, essa flecha vai para qualquer lugar, ela não vai acertar o alvo. Então os filhos são exatamente isso. Nós formamos, né? Criamos, educamos e eles serão lançados para o mundo. E se nós não tivermos esse lançamento, não só o lançamento, mas antes o preparo, todo o ajuste, todo o preparo, essa flecha vai ser lançada fora do alvo. Então é basicamente isso, né, que a Bíblia faz essa comparação, que os filhos são presentes do Senhor, dados a nós, e são como flechas. E por que eu li essas duas palavras, né, para falar sobre o que vamos falar hoje, que são os problemas? Porque nós temos tantos problemas na família, sendo que a família é um projeto de Deus. Por que na verdade todas as famílias, né? Porque tem tantos problemas em todas as famílias, sendo que foi Deus quem criou a família, foi Deus quem projetou. E é o maior projeto de Deus. Esses dois versículos, eles ensinam, né, a nós instruirmos o nosso filho, instruirmos a nossa família, não só em palavras, mas em atitudes. Ou seja, se tivermos comportamentos, atitudes, se vivermos uma vida de acordo aos princípios e valores bíblicos, aos valores divinos, aos princípios divinos, teremos problemas? Claro, teremos problemas, porque nós somos seres humanos, mas dificilmente nós teremos alguns problemas, né? Como que eu posso dizer? Algumas complicações sérias. Inclusive tem um versículo que fala, né? Instrui o menino, instrui a criança no caminho que deve andar, para quando ele ficar velho, quando ele crescer, não se desviar dele. E muitas das vezes nós vemos, sim, filhos, né, de crentes, filhos se desviando do caminho. Só que quando ele realmente foi instruído, e eu não digo, gente, só a instrução bíblica, mas a instrução a instrução bíblica que eu falo assim, a criança conhece de Gênesis a Apocalipse, a criança conhece o nome dos personagens bíblicos, a criança participou de escolinha dominical. Não. Quando a Bíblia fala de instrução, vai muito além disso. São instruções de valores, de princípios, uma família que vive buscando viver, né, os valores divinos, os princípios divinos. Isso é desde comportamento, caráter, enfim, tá? Então, sim, nem sempre o filho se desvia por falta de instrução. Mas quando realmente ele é instruído, ele pode até se desviar por uma opção dele, porque os filhos, por mais que eles sejam instruídos, por mais que muitas das vezes ele tem vivências, ou por suas próprias decisões, curiosidades, ele escolhe não seguir aquele caminho, mas ele vai se lembrar das instruções do pai, né? Ele vai se lembrar das instruções da mãe. Então, assim, claro, não é que eu vou instruir, o meu filho ainda é pequeno, tem 2 anos de idade, né? Mas não é que eu vou instruir o meu filho e eu vou, como que eu posso falar, blindar ele, né? Porque ele vai ter as escolhas dele. Quando ele crescer, ele vai fazer suas próprias escolhas.
ele vai ter suas próprias decisões. Então, mesmo que eu, no Elísio, por exemplo, a gente tente fazer o máximo, que a gente busque ao máximo, dar as instruções, passar as instruções de forma eficiente, com excelência, uma hora ele vai fazer suas escolhas. Então, né, a gente, todos estamos sujeitos. Então, nem sempre realmente o filho se desvia por falta de instrução, mas também por suas próprias escolhas. Então, vamos lá. No plano de Deus, a família, ela é uma ordem da criação. Então, a família foi um projeto, faz parte da criação. Então, Deus criou o universo, separou água de terra, criou o firmamento, disse: haja luz, houve luz, haja céu, houve céu, haja estrelas, houve estrelas. E o homem, ele formou com cada detalhe, com a sua imagem e semelhança. E ele viu que não era bom que o homem vivesse só, por isso ele lhe fez uma auxiliadora. Então a família é uma ordem da criação, é um projeto de Deus, da criação. O Senhor, ele arquitetou a família, né? Então, na família nós vemos, onde se inicia todo o desenvolvimento humano. Então, assim, eu tenho meu filho, né? A mulher, ela engravida, ela tem ali o seu bebê, e a partir de então, na verdade, desde a formação, né, daquele bebê, ele já vai recebendo ali, como que eu posso falar? Ele já vai recebendo coisas externas. Eu esqueci a palavra, gente. Influências externas. Então, assim, por exemplo, vocês provavelmente já ouviram falar: a mulher grávida, ela não pode passar nervoso, porque vai passar o nervoso para a criança, né? Mais ou menos isso. Então, assim, a criança desde o ventre, na verdade, ela já vai sofrendo influências, né? E quando ela nasce, isso se torna, obviamente, muito mais forte. Essas influências, cada comportamento, cada contato ali que aquela criança tem, ela vai criando, vai gerando nela um caráter, vai gerando, enfim, algum tipo de comportamento. O primeiro contato que a criança tem normalmente é com a mãe, com o pai, tudo ali já vai gerando sentimento de amor, emoções. E assim vai, a criança vai crescendo, vai aprendendo coisas novas, vai se desenvolvendo, e toda a influência do ambiente em que ela vive vai aparecer lá na frente depois, né? Ela vai crescer, vai se formar um adulto, né? Vai ser um adulto, e esse adulto vai ter ali a bagagem de toda a infância, no que ela foi criada, no que ela foi educada, né? Então, é a família onde realmente se inicia todo o processo de desenvolvimento da pessoa, seja o desenvolvimento cultural, desenvolvimento físico, intelectual, desenvolvimento espiritual, emocional, social, cultural, enfim, é na família onde se inicia todo o desenvolvimento de um ser, tá? Então, se Deus criou a família, se foi um projeto dele, e Deus criou a família com perfeição. Se nós formos ler lá em Gênesis, a gente vai ver que o pecado, as dores entraram depois do pecado, né? Que entrou o pecado. A fadiga, os problemas em si entraram depois. Esse Maio, gente, eu não aguento esse Maio. É mais ou menos isso.
Na verdade, o download só vai ficar pronto, eu acho que no final, quando a gente morrer e for pra glória, que vai dar 100%. Concluído o download. Ai, eu não aguento você, Mael. Enfim, Deus criou a família com perfeição. Deus criou a família na perfeição. Porém, quando o pecado entrou no mundo através do homem, é como se um cálice tivesse derramado sobre o homem e sobre toda a terra, sobre toda a criação. Então, dali entraram os problemas, né? Os problemas reais. Aí nós vamos ver mais pra frente. Caim e Abel tinham desavenças. Caim era uma pessoa, né, prepotente, uma pessoa que não... sem modos, vamos dizer assim. Enfim, e daí a gente só vê um mata o outro briga com o outro, e a Bíblia, ela mostra claramente todas essas questões. Eu acho incrível, inclusive, isso na Bíblia, porque a Bíblia, ela mostra não só as fortalezas, né, as forças dos homens, mas ela mostra, evidencia as fraquezas. Então, no decorrer da Bíblia, na história de todos os personagens, de todas as famílias, nós vemos problemas. Problemas que nós vivemos, talvez de uma forma diferente no mundo contemporâneo, mas todos tiveram problemas, todos tiveram desavenças, todos tiveram ali, em algum momento, algum desequilíbrio, enfim, alguma coisa que deu aquela balançada. Eu não entendi a pergunta, Dorinha. Eu não entendi. Enfim. Então, os problemas, eles foram originados a partir do pecado do homem. Quando entrou o pecado. Ou seja, é uma consequência do pecado do homem. Tá? Então, também... pelo fato de a família ser projeto de Deus, ser plano divino, ser uma ordem divina, e aonde, na verdade, nós vemos a manifestação da glória de Deus. Mas aí alguém pode perguntar, mas como que eu posso ver a manifestação da glória de Deus numa família que está toda destruída, numa família onde um machuca o outro, um fere o outro, um briga com o outro, um não sei o que com o outro? Na verdade, Deus fez a família para não ser dessa forma. Só que quando o pecado entrou no mundo, veio com ele as consequências. Ou seja, eu tenho a natureza pecadora, a natureza pecaminosa. Você tem a natureza pecaminosa. Então nós sentimos raiva, nós sentimos... em algum momento, essa natureza humana, nossa, pecadora, ela sobressai. Por isso que nós temos que, em todo tempo, alimentar o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Porque se nós não alimentarmos o nosso espírito, a nossa carne, automaticamente ela vai vencer. Se a gente for reparar, quando a gente está... nos momentos que a gente está mais fraco, é quando a gente mais faz besteira, né? Pode observar isso. E também tem as questões emocionais, os problemas emocionais, né? Que são gerados através dos outros problemas, dos outros conflitos. Então, pelo fato de a família ser um local onde a glória de Deus ela é manifesta, e ela ser a base da sociedade. A família é o que sustenta uma sociedade. A sociedade é formada por famílias, a igreja é formada por famílias, uma escola, uma empresa, enfim, todos os lugares que nós formos, existem famílias ali. Então a família é a base de tudo, a base da humanidade é a família, né? E é o principal, vamos dizer assim, o principal laboratório, é onde realmente o homem ele é formado, forjado, seu caráter é forjado ali, é na família. Então, por isso, o inimigo, em todo tempo, ele tenta destruir a família.
O diabo em todo tempo, ele faz de tudo para que a família seja desfeita, para que a família seja destruída. Então, seja através de ideologias, seja através até de setas, de coisas. Então, em todo tempo ele tá ali investindo para que as famílias sejam desfeitas, tá? Porque a família é realmente aonde Deus se manifesta. Por isso a importância, né, da família estar estruturada na palavra de Deus, na vontade de Deus, nos valores, nos princípios divinos. Por quê? Essas investidas irão vir? Sim, com certeza. Mas quando a família está estruturada em Deus e na sua palavra, cria-se uma resistência maior. Então é muito mais fácil você vencer, né? A família vencer aquelas situações, aqueles ataques por conta de estar estruturada em Deus. A gente não quer, né, uma família doente. Ninguém. Quem aqui quer uma família doente? Quem aqui quer que sua família tenha problemas? Quem aqui quer que sua família esteja desequilibrada? Quem aqui quer que sua família tenha desavenças, tenha brigas? Ninguém quer. Nós queremos uma família maravilhosa, nós queremos uma família feliz, nós queremos que todas as pessoas da nossa família estejam bem, né? Nós queremos ter uma casa, uma família onde haja paz. Todos nós queremos isso. Uma família abençoada, uma família frutífera. E eu não digo frutífera em sentido financeiro apenas, mas em tudo, emocional, espiritual, físico, né? Quem não quer isso? Mas na vida real, muitas das vezes a nossa família parece que vira um redemoinho, né? Eu não acredito que exista alguma família que em algum momento não tenha vivido algum redemoinho, algum problema a ponto de desestabilizar as coisas. Por quê? Porque, como eu já falei antes, além da questão da nossa natureza pecaminosa, nós temos em todo momento as investidas do inimigo. E em algum momento, talvez, aquelas circunstâncias, aquelas coisas vão abalar. Não digo que vai destruir, porque se ela estiver estruturada, ela não vai ser destruída. Mas vai dar uma balançada, né? Então, todos nós enfrentamos algum tipo de problema, pelo menos em algum momento da vida, que vai deixar ali a estrutura meio balançando, tá? Então, vamos lá. Gente, tá dando pra entender? Não sei se eu tô acelerada aí. Tá dando pra entender aí? De boa. Se quiserem me cortar aí pra fazer alguma pergunta, algum comentário, pode fazer, tá? Então vamos lá. Quais são esses problemas, né? Tem vários... obrigada, Gi. Tem inúmeros problemas que acabam abalando a estrutura de uma família. E talvez a minha família não tenha vivido X problema, mas a sua viveu, e vice-versa. Cada família tem uma realidade, cada casa tem uma realidade, cada pessoa tem uma realidade. A minha realidade de vida ou da minha família... Oi, gente, meu filho tava acabadinho, tava até nervoso, dormiu, que bom. Cada pessoa tem uma realidade, seja de ambiente, de questões financeiras, mas mesmo, mas a gente pode pensar, mas a família X tem uma condição financeira elevada, eles podem ter tudo o que querem. Talvez materialmente pode ter acesso, né, a médicos bons ou enfim.
Mas nem a família endinheirada, vamos dizer assim, também tem seus problemas, tem seus desafios diários. A família mais simplesinha, mais pobre, ela também tem seus desafios. Então, todos nós, independente de raça, independente de condição financeira, de onde mora, de onde não mora, enfim, todos nós temos problemas, desafios. Eu costumo falar que tem dia que a gente mata um leão, mas tem dia que são 10, tem dia que são 20 leões. E todos nós temos isso, tem dia que são vários leões. Tem dia que a gente tem que, quando acaba o dia, fala, meu Deus, a gente até respira fundo e passou esse dia, parecia que não ia passar não. Não é verdade? Eu mesmo, tem dia que eu tô assim, tem dia, meu Deus, eu pensei que esse dia eu não ia conseguir não. Mas aí Deus nos dá graça e a gente passa por mais um dia. E, gente, isso é na vida de todo mundo. A gente, às vezes, a gente vai muito pela aparência, né? Até mesmo das redes sociais hoje, que a gente tem acesso, né, o tempo todo às redes sociais. E eu posso dizer até por mim mesmo, quando eu estava nas minhas crises, quando eu tava mesmo no fundo do poço da depressão, eu entrava no Instagram, entrava nas redes sociais, eu via aquelas fotos de fulano de tal, aquela família linda, aquela pessoa toda assim, toda alegre, com um sorriso no rosto, e fulano de tal falando isso, falando, minha família, não sei o que, principalmente artista, né? Quando você vê fotos de artista, é amor aqui, amor ali, uma beleza aqui, beleza ali. Só que quando a gente pra observar, quem é que vai postar, por exemplo, no Instagram, uma foto de um dia triste? Ninguém. A gente só vai postar as fotos bonitas, as fotos que a gente tá alegre, as fotos em comunhão. A gente só vai postar os momentos bons. Ninguém vai ficar postando momentos ruins. Ninguém vai postar briga, a não ser aquele povo que quer polêmica, né? Mas ninguém vai ficar postando briga. Ninguém vai ficar postando os dias maus. A gente posta o quê? Os dias bons. Então, muitas das vezes, nós somos muito levados a crer que existem pessoas perfeitas, famílias lindas, maravilhosas, sem problemas. Quantas das vezes eu pensei que só comigo acontecia aquilo, né? Quantas vezes eu pensei, nossa, eu sou o patinho feio, né? Todo mundo parece que... Todo mundo não, mas muita gente parece que vive uma vida perfeita e eu não. E na verdade não é essa. Todo mundo tem seus desafios, todo mundo tem dias bons, dias ruins. Mas uma coisa é fato. Os dias bons, eles passam. Mas os dias ruins também passam. Os dias ruins, eles acabam também. Da mesma forma que os dias bons acabam. O choro acaba da mesma forma que o sorriso também acaba. Então tudo passa, tudo tem o seu tempo. E a gente tem que levar essa questão dos problemas, dos desafios, das dificuldades, como uma forma de amadurecermos. O que a gente pode aprender com isso, né? O que a gente pode aprender com aquela situação, com aquele desafio que a gente está vivendo naquele dia. Eu sei que no momento ali tenso, né, no clímax, né, da situação, a gente não vai parar para pensar. Muito difícil a gente parar para pensar no clímax, naquele momento de maior tensão. Mas quando passa aquilo, a gente precisa parar. O que eu pude aprender? O que eu posso melhorar amanhã para ser... o que eu posso fazer amanhã para ficar um pouquinho mais leve, né? Então a gente tem que começar a analisar por esse outro lado. Então assim, são inúmeros, são vários, são incontáveis, eu acredito, os problemas, as coisas que acabam adoecendo e enfraquecendo as nossas famílias, né? As principais delas são as infidelidades,
questões financeiras são questões que acabam realmente desestabilizando famílias, rebeldia de filhos, enfim, são vários. E a gente, muitas das vezes, por ser cristão, pela nossa família, né, ou a gente só, ou toda a nossa família ser cristã, a gente acha que a gente vai estar isento disso tudo, né, que basta servirmos a Deus, que seremos blindados e nenhum mal vai acontecer, nenhum desafio vai vir, nenhuma tempestade vem porque eu sirvo a Deus, eu sou cristã, a partir de hoje nada de ruim vai acontecer. E não é bem assim. Quando nós passamos a servir a Cristo, nós não deixamos de ser seres humanos. Nós somos seres humanos como qualquer outro. A diferença está em que a nossa fé precisa estar em Cristo. Nós precisamos buscar o fortalecimento de Cristo e a sabedoria dele para a gente passar por aquela situação, para a gente vencer aquela situação. Mas deixar de viver problemas e desafios, isso jamais vai acontecer por simplesmente nós sermos cristãos. Não, nós estamos sujeitos a tudo, sujeitos a doenças, sujeitos a problemas diversos, enfim, a tudo. Nós estamos sujeitos a tudo da mesma forma que qualquer outra pessoa. Não existe ser humano que não tem problemas, não existem pessoas que não têm problemas. Na verdade, se a gente parar para observar, não existe nada na criação que não tenha problemas, né? Se a gente parar para, se você parar para até assistir aqueles vídeos, filmes, documentários, né, do National, do Discovery, de vida animal, você vai observar que até os animais têm problemas. Eles muitas das vezes passam dias sem conseguir a caça para se alimentarem. Muitas das vezes eles precisam fugir de um predador por horas, né? Então, assim, são problemas. Então, se nem a criação, nem os animais, nem as plantas que ficam ali, muitas das vezes sofrem com a falta de chuva, ou com o sol excessivo, ou com a chuva demais. Se nem a própria criação, que não tem pecado, tem problemas, que dirá nós, né? De onde veio o pecado? Então, todos nós temos problema. Nenhum ser humano está isento, está imune, né, a isso. O que a gente precisa aprender mais é como lidar com as situações. Quais as atitudes que a gente precisa tomar no nosso dia a dia. E isso que é o difícil, né? Porque nesses momentos de tensão, nós agimos pelo impulso, né? Muitas das vezes nós agimos pelo impulso. Então, é aí que muitas das vezes nós geramos mais um problema, né? Talvez no momento do impulso ali a gente fala, a gente faz alguma coisa. E, gente, eu não tô falando isso pra vocês, pra falar que, tipo, pra dizer aqui, gente, olha, eu não faço... Não, isso... Problemas acontecem aqui em casa, talvez até piores do que o de vocês, ou... Enfim, na verdade não existe problema maior ou menor, né? Existem problemas diferentes, cada um tem o seu. O meu problema não é maior que o seu e o seu não é maior ou menor que o meu. Todos são problemas, né? A questão é como nós lidamos com esses problemas, né? E talvez o meu problema seja grande para você ou pequeno demais e vice-versa. Mas cada um tem seus problemas e muitos problemas. Mas enfim, algumas coisas que podem nos ajudar, né, nos conflitos, nos ajudar em como lidar com esses problemas. Primeiro, ter Deus no centro de nossas vidas, ter a comunhão com Ele.
Eu acho que isso talvez seja o fator principal, talvez não, é o fator principal para a gente conseguir lidar melhor com esses problemas. Porque quando a gente se refugia em Deus, quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas e busca obedecê-lo em todo o tempo, seguir os seus princípios, seguir a sua palavra, seguir a sua vontade, fazer de tudo para obedecer Ele. Eu sei que em algum momento a gente desobedece, sim, todos nós, em algum momento nós desobedecemos a vontade de Deus. Mas quando a gente luta ali todos os dias para obedecer, para ouvir a voz de Deus e seguir o que Ele quer para nós, vão vir problemas, vão, com certeza. Mas tudo se torna mais leve, né? A família, ela, apesar dos problemas, ela vai estar ali, estruturada. Ela vai ter uma base sólida. Então, apesar do vento, apesar da tempestade, apesar do tsunami, a família vai continuar no mesmo lugar, né? Então, assim, ter Deus, não só... Gente, eu não digo, como sempre eu falo, né? Não é só ter Deus como... eu amo a Deus, tá? Eu amo a Deus, mas o que eu faço, né? Pra provar esse amor que eu digo que eu tenho? O que eu faço pra realmente ter... como que eu posso falar? Pra provar, né, esse amor. Porque quando eu amo, eu busco obedecer. Quando eu amo, eu busco fazer a vontade daquela pessoa que eu amo. Quando eu amo, eu busco agradar aquela pessoa. Então, da mesma forma é com Deus. Se eu digo que eu amo a Deus, as minhas atitudes precisam mostrar esse amor. O meu comportamento precisa mostrar esse amor. Se eu digo que eu amo a Deus, eu preciso fazer de tudo para obedecer a sua vontade, a sua palavra, né? Renunciar muitas das vezes a minha vontade para agradar a Ele. Exatamente, amar não é só falar, amar vai além de uma fala. Amar é atitude, é comportamento, é mudança de vida. Amar é isso. Não é simplesmente um fogo que queima no coração. Realmente ter mudança, né? E além disso, né, buscar conhecimento. Às vezes a gente fica também super, como que eu posso falar? Não digo apegado, mas às vezes a gente fica só ali, Deus me sustenta, Deus me fortalece, Deus cuida da minha família, Deus cuida da minha vida, Deus cuida da minha casa, Deus cuida de tudo. Eu amo a Deus, eu obedeço a Deus, só que eu não faço nada. Eu fico só esperando Deus fazer tudo por mim. Eu não busco um conhecimento, eu não busco uma ajuda para uma questão emocional, eu não vou ao médico. Então, assim, nós precisamos sempre lembrar, Deus nos fez corpo, alma e espírito. A gente precisa cuidar dos três. Se a gente negligenciar um, a gente vai estar pecando, porque a gente vai estar deixando de cuidar do que Deus nos deu. Então, é buscar mesmo, buscar em Deus sabedoria, força e buscar conhecimento. Olha, eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Gente, eu tenho inúmeras questões, assim, que pra mim são muito difíceis mesmo, assim, é uma guerra diária comigo mesmo. E assim, eu falo, Senhor, eu creio que um dia, nem que seja de degrauzinho em degrauzinho, mas eu vou conseguir chegar lá. Mas assim, eu não fico só, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força. Não, sabe? Eu vou atrás de conhecimento, vou atrás de tirar dúvidas. Hoje, né, a gente tem tudo aí de graça, praticamente tudo de graça na internet, de terapias, de terapeutas aí, cristãos, inclusive, que despejam conteúdo
Então, assim, é buscar conhecimento, sabe? Ir atrás de mudar. Não, eu preciso... meu Deus, eu tô fazendo isso errado, olha o meu comportamento, isso pode afetar lá meu filho lá na frente, eu preciso mudar esse comportamento. Como que eu vou mudar? E não é fácil, gente, não é fácil. Todos os dias a gente tem que respirar 20 vezes e tem hora que não... Tem hora que dá errado. Tem hora que dá errado. Mas tudo bem, a gente cai, levanta e vamos de novo, vamos caminhar de novo. O que a gente não pode é ficar esperando as coisas caírem do céu simplesmente porque a gente é cristão e acha que Deus vai fazer tudo por nós. Deus não é nossa babá. Deus não vai fazer tudo por nós. Deus faz o impossível. Aquilo que está ao nosso alcance, Ele não vai fazer. E uma coisa, eu até coloquei uma frase aqui para falar para vocês depois, mas eu já vou falar. Deus não fica apagando fogo que a gente acendeu. Simplesmente porque a gente faz tudo que a gente quer, tudo que dá na nossa cabeça, Deus não vai ficar lá apagando fogo, não. Eu acho que deu pra vocês entenderem, né? Tem coisas que a gente faz que Deus não é obrigado a ficar consertando os nossos erros, gente. Então a gente precisa ter consciência disso. Por muito tempo a gente viveu um evangelho até né, de que Deus vai resolver pra você. Não. Eu tenho que me autorresponsabilizar pelas minhas atitudes. Eu sou responsável pelas minhas atitudes, pelas minhas decisões. Eu sei que muitas das vezes eu vou fazer alguma coisa errada, eu vou lá me render aos pés do Senhor, clamar por Ele, falar, Senhor, me ajuda, tenta... Sim, Deus pode mudar, sim. Mas também precisa haver arrependimento, precisa haver constrangimento daquela atitude. E Deus vai mudar se Ele quiser. Tem essa também. Não é porque também Não, Deus vai mudar se Ele quiser, né? Então, bora lá. Então, ter Deus como centro, amar a Ele sobre todas as coisas, obedecer, né? Provar esse amor através de atitudes, de comportamento, de mudança de vida, de atitudes, enfim. E buscar conhecimento, buscar melhorar todos os dias, buscar a sabedoria do alto e a sabedoria também que Deus deu ao homem. Tem tantos livros hoje, tanta coisa pra gente estudar, pra gente aprender, né? Então, tudo isso vai nos ajudar a ter uma família sólida, uma família abençoada, apesar dos problemas, uma família onde Deus habita. O Mael perguntou, a Flavinha tá aí, bem-vinda, Flávia. Tudo gera uma consequência, sim, todas as nossas atitudes têm uma consequência. Tudo que fazemos existe consequências e nós precisamos ser conscientes disso. Nós precisamos nos autorresponsabilizar por cada atitude que temos. Se eu planto abacaxi, eu vou colher abacaxi, eu não vou colher laranja. Então, assim, a gente precisa entender isso. Que nós somos, sim, responsáveis pelas nossas atitudes. Então, gente, eu não vou concluir essa live hoje, esse assunto hoje, eu vou concluir na semana que vem, tá? Eu só vou falar com vocês aqui rapidinho sobre quais podem ser as origens de problemas, né, na família. Depois, na semana que vem, a gente fala um pouquinho dos sinais de uma família que está doente e como que a gente pode buscar ajuda. Porque muitas das vezes a gente acha que uma família... A gente vê só o final, né? A gente até acaba julgando muitas vezes uma pessoa sem saber da história daquela pessoa. Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. A gente olha para uma pessoa que tem uma vida de prostituição, uma vida promíscua. Fulana de tal, vou usar um termo bem chulo. Vagabunda, fulano de tal não presta, fulano de tal dá em cima de não sei quem, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo.
Só que a gente se esquece de que aquela pessoa, ela tem uma história. Muitas das vezes, uma pessoa que vive nisso, ela tem uma história de abuso lá atrás, ela tem uma história de várias coisas, de rejeição, uma história de abandono, né? Então, assim, todos nós temos uma história. E a nossa história, ela influencia na nossa vida, no nosso comportamento hoje. Gente, eu já falei pra vocês várias vezes, quantas vezes eu me vi e me vejo até hoje em algumas situações, alguns comportamentos que é repetição de um comportamento X lá que aconteceu na minha infância, né? Só que quando a gente começa a entender, a compreender isso, quando a gente começa a entender que a nossa história tem influência, a gente consegue começar a ressignificar. Então a gente consegue até melhorar nossas atitudes, melhorar nossos comportamentos, trabalhar naquilo, buscar ajuda da forma correta. Gente, eu não sei se eu já falei pra vocês aqui, mas eu já tive momentos de achar que eu estava possuída pelo diabo. Sabe por quê? E eu era crente, batizada, tomava Santa Ceia. Mas sabe por quê? Não era porque eu estava em pecado. Mas era porque eu sempre ouvia falar, depressão é do diabo. Só que naquele momento que eu achava que eu estava possuída, não era que eu estava possuída, era que eu estava tendo um surto psicótico. Um surto por causa de todos os problemas que estavam ali emaranhados e eu não sabia resolver, estava acumulado ali e a bomba explodia. Sabe? Infelizmente, muitos de nós crescemos, vivemos é como se fosse num enclausurado, num casulo. A gente não tem um autoconhecimento. O Dali estava falando que ele também achava. Gente, é verdade, sabe? Mas hoje eu entendo que não era, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Só que eu estava tendo um surto psicótico. É diferente, né? E a gente vive... quantas vezes eu ouvi, eu já falei pra vocês, depressão é do diabo, crente não tem depressão, crente isso, crente aquilo. E não é assim, gente. E uma coisa que é fato, emoções reprimidas, problemas emocionais que não são curados, que não são tratados, eles viram doença, eles vão se acumulando e uma hora vai dar ruim. E, gente, por que será que nós vemos hoje tantos pastores se suicidando? Vocês acham que é porque eles estão possuídos? Não. É porque eles estão tão sobrecarregados. Nós somos seres humanos, nós temos os limites. Eu tenho limite, vocês têm limite, todo mundo tem limites. E muitas das vezes a gente se sobrecarrega com todos os problemas da vida, os problemas da família, os nossos problemas, e aquilo vai virando uma bola de neve, um emaranhado de coisas. E na verdade é um iceberg que só aparece a pontinha. Mas uma hora esse iceberg, ele se rompe. E é como se um meteoro cai na Terra. Uma hora dá ruim, se a gente não cuidar. Se a gente não cuidar das nossas emoções, a gente vai ferir. Se a gente não... Pessoas feridas, pessoas machucadas ferem outras pessoas. Por que que a gente tem uma sociedade tão doente? Por que que as famílias estão tão doentes? Porque ninguém tá dando atenção. Não tá se dando atenção para as emoções, para coisas que precisam ser curadas. Então aí eu vou, firo fulano, firo ciclano, firo... Todo mundo ferindo, todo mundo armado. A gente vive assim, a gente vive armado. Eu vivo armado, sabe? A gente tá vivendo armado o tempo todo. E a gente não tá dando importância.
Então, essas coisas, gente, são muito importantes. Eu vou dizer que muita coisa, assim, hoje, é claro, eu tenho os meus momentos, né? A gente tem momentos bons, momentos ruins, momentos difíceis, momentos mais fáceis. Mas assim, gente, todo mundo tem momentos ruins e momentos que a gente vai olhar e falar: Senhor, me ajuda, porque eu não dou conta disso, eu não dou conta. Não dou conta. Tem um momento que a gente não vai dar conta. E é aí que a gente precisa pedir ajuda de Deus. Mas muitas vezes nós precisamos recorrer à ajuda do homem, no sentido de uma sei lá, de uma terapia, de um médico, enfim, até de um psiquiatra. Psiquiatra não é médico de louco, tá? Psiquiatra é um médico que cuida das emoções do homem. A gente precisa quebrar tabus, a gente precisa quebrar paradigmas, precisa quebrar essas barreiras, porque a gente tá nessa coisa, a família, sim, recorrer à família. A nossa família precisa ser o nosso refúgio. Deus, o nosso refúgio, a nossa família. Só que assim, não tem como eu ter uma família que seja o meu refúgio se eu também não for o refúgio deles. Dá pra entender? Então, gente, vamos dar atenção ao que realmente precisa de atenção. Eu quero falar aqui rapidinho, já é 9 horas, meu Deus. Da origem dos problemas. Quais podem ser as origens dos problemas? Primeiro, que eu já falei lá no começo, a nossa natureza pecadora, pecaminosa. Todos nós pecamos. Todos nós temos em nós uma natureza má, uma natureza corrompida, que em algum momento a gente vai querer matar alguém. Todos nós temos isso. Todos nós. Mas é aí que tá a questão. Quando nós buscamos em Deus, quando nós buscamos estar alinhados em Deus, obedecer a sua palavra, ouvir a sua voz, permitir que o Espírito Santo faça morada em nossa vida, que ele frutifique em nossa vida, permitir que o Senhor nos fortaleça, nos dê sabedoria. E quando nós buscamos também ajuda, conhecimento, né? Essa natureza, ela como que eu posso falar? Ela é ofuscada? Não sei se seria essa palavra certa. Mas essa natureza humana, ela vai ser abatida. Nós precisamos cuidar, alimentar o nosso espírito. Vocês lembram? Eu não sei se é do tempo de vocês, mas eu acredito que alguém aí vai lembrar. Na minha infância, gente, tinha uns tais bichinhos virtuais. Eles eram uns pareciam era um negocinho desse tamanho, assim, bem pequeno. E a gente precisava, era como se fosse um bichinho mesmo, tinha que dar banho, tinha que dar comida, só que era virtual. E se não desse comida pro bichinho na hora certa, se não alimentasse ele morria. Então é mais ou menos isso. Se a gente não alimentar o nosso espírito, ele morre e a nossa carne faz tudo. Né? Então, assim, a gente precisa alimentar o nosso espírito para que ele se fortaleça, para que ele sobressaia e que a nossa carne fique abatida, que as nossas vontades fiquem lá em segundo plano. Primeiro, o plano de Deus, primeiro as vontades de Deus, depois, se der, as minhas. Então, é mais ou menos isso. Outro ponto... Outro ponto que pode ser uma origem, né, de problemas, as influências do mundo, ou seja, as ideologias, né, e principalmente nesse nosso mundo contemporâneo, né,
as grandes ideologias aí, que hoje eu não vou entrar nessa questão, mas as mídias, né, sociais, as grandes mídias, né, que divulgam aí ideologias totalmente contrárias à palavra de Deus, que desestruturam famílias, ausência de valores e princípios, as drogas, prostituição, enfim, as influências do mundo, que hoje tudo é normal, né? Hoje tudo pode, tudo que eu quero fazer eu posso fazer, e não tem consequência. Tem sim, tem consequência. Então, as influências do mundo. Outra coisa que pode ser a origem dos nossos problemas, de terceiros, né? Às vezes uma família, ela é desestruturada por uma fofoca, uma mentira, uma calúnia que é inventada, né? Quantas famílias a gente não vê aí sendo abaladas e até mesmo destruídas por coisas inventadas, por coisas de terceiros aí, de pessoas que nem conhecem muitas das vezes aquela família. Outra coisa, as nossas escolhas e nossas atitudes, como eu já falei, todas as nossas escolhas, todas as nossas atitudes têm consequências, todas, sem exceção. Então, se eu tenho atitudes, comportamentos, escolhas fora da vontade de Deus, fora dos princípios de Deus, eu vou ter consequências terríveis. A minha família vai ter consequências terríveis. Outro ponto que também pode ser a origem dos nossos problemas. Por propósito divino. Às vezes nós vivemos algum problema específico porque Deus tem um propósito naquele problema de nos construir, de nos moldar, de nos amadurecer, de trazer alguma experiência para nós. Todos os problemas são propósitos divinos? Não! Todos os problemas são vontade divina? Não! Mas alguns sim. Tem problemas que sim, são propósitos, são vontades, fazem parte do propósito de Deus para as nossas vidas, para nos ensinar, para nos moldar. Então, Deus nos dá o conhecimento, né, da sua vontade através da sua palavra. Nós podemos saber, aprender a vontade de Deus através da sua palavra. A Bíblia está aí, né? Nós vivemos num país que nós temos liberdade, né? A liberdade religiosa, a liberdade de nós lermos a Bíblia, a liberdade de nós buscarmos conhecimento bíblico em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, gente, busquem conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus. Isso é mais do que importante, é essencial. E, para finalizar, na semana que vem eu concluo esse assunto. E na outra semana, daqui 15 dias, se Deus permitir, eu vou falar sobre as 5 linguagens do amor, que é maravilhoso saber isso, gente. É muito legal mesmo, é transformador. Você entender qual a sua linguagem de amor, o que você... quais as atitudes da pessoa que você ama que te faz sentir amado. Isso é muito legal. Só que isso a gente vai falar só daqui 15 dias, tá? Se Deus quiser. Na próxima semana a gente vai concluir esse assunto dos problemas nas famílias. Por que temos tantos problemas na família? E gente, essa questão da linguagem do amor não serve apenas para relacionamento conjugal. Serve para relacionamento de qualquer... em amizade, enfim, de qualquer relacionamento. Então é muito legal por isso. Gente, quando eu descobri a minha linguagem de amor, eu entendi muita coisa. Só para dar uma pincelada para vocês, a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Assim, tipo 90%, sabe? Em segundo plano vem atos de serviço. Quando eu fizer a live eu explico tudo para vocês. E eu não entendia o porquê, antes de eu saber disso, eu não entendia o porquê que eu
eu tenho, né? Uma certa carência de atenção. É muito legal. E depois disso eu entendi. Mas enfim, lá na live de Linguagens do Amor a gente fala tudo, a gente discute tudo, enfim, tá bom? Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Semana que vem eu tento concluir esse assunto com vocês, se Deus quiser. E que tenhamos uma noite abençoada, que a nossa família seja abençoada e que todos os dias o Senhor possa nos dar sabedoria, entendimento, força para nós darmos um passinho a mais em direção ao céu, que todos os dias nós possamos decidir fazer alguma coisa melhor, colocar uma pedrinha a mais na construção para fortalecermos ainda mais a nossa família, para edificarmos a nossa família e que nós possamos ser bênção para a nossa família, que nós possamos ser instrumentos de Deus para a nossa família. Que Deus abençoe vocês, eu amo muito vocês. Ai, gente. Um beijão, fiquem com Deus, muito obrigada por estarem aqui junto comigo, estarem falando aí, nossa, eu amo que vocês fiquem aí teclando, tá bom? Beijão, 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 fiquem com Deus, ótimo descanso, obrigada mesmo, de verdade, pela vida de cada um, que Deus abençoe vocês grandemente, abençoe sua casa, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Beijo.